E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Porão Cast, que nós estamos com a lição nova, que tem o tema conflito. Estamos estudando a lição 3, que é A Escolha é Sua. Então fica com a gente para acompanhar esse programa. Roda a vinheta. Então, aqui estamos com nossos convidados especiais. Temos a Isa. E aí, prazer. Temos o Murilo. E aí, pessoal do Porão Cast, tudo bem? Temos um design e um teologando aqui, então hoje vai ser bom, hein? Vamos lá. A gente vai estar falando de A Escolha é Sua. E aqui tem a tirinha, né? A tirinha vai trazer pra gente uma interessante visão de vida ou morte. Ou seja, só tem dois caminhos. Aí uma pessoa fala assim, não, eu vou fazer o meu terceiro caminho. E ela começa a cavar do chão. E aí tem uma pessoa olhando a pessoa cavando no chão, querendo fazer o terceiro caminho, que diz assim... Bem que minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisas nessa vida. Minha avó dizia, menino, você vai ver. E para ilustrar essa tirinha, a gente vai para o texto, que é o texto que vai ser tratado aqui hoje, que é o texto de Deuteronômio 30, 15 a 20. Então eu gostaria que alguém lesse esse texto. Isa, você pode ler o texto pra gente? Posso. Do 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Peraí. Então, aqui, pessoal, a gente está falando de um contexto, né? Moisés está falando para o povo de Israel e ele está dando toda essa introdução para falar que é o final do grande discurso dele. E aí, como você viu, que ele está propondo vida ou morte. Ele está fazendo toda essa questão de Israel para vocês entenderem, cara, eu estou querendo que vocês escolham a vida. Tanto que no final, ele vai finalizar o discurso dele com o verso 19. Você pode ler o verso 19 para mim? Claro. 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que eu te tenho proposto vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Posso ler o 20 também? Eu acho que o 20 é relevante. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Exatamente. Então ele termina assim, vida ou morte. E a gente sabe que, como a tirinha mostra aqui, que tem duas opções, vida ou morte. E é claro que todo mundo vai escolher a vida. Se você chegar para qualquer pessoa do planeta e você falar assim, entre vida ou morte, o que você escolhe? A pessoa vai falar assim, vida. Eu escolho a vida. Então, por que isso tem que ser uma escolha difícil? Por que Moisés está apelando tanto para o povo para escolher a vida e não a morte? Como se eles quisessem escolher a morte. Mas, e vendo aqui, é porque o texto, ele traz já implícito que a vida é com Deus. Então, a vida, se você escolhe a vida tem que ser com Deus. Por que a vida tem que ser com Deus? Por que Moisés traz isso? Por que vocês acham que os israelitas precisam tanto desse apelo de escolher a vida? Se você me permite, se vocês já me permitem, eu gostaria de já colocar a nossa conversa aqui, tirar um pouco do contexto que está esse texto, né? Igual como você muito bem disse, é um contexto do povo de Israel lá, meio que as portas assim já de Jericó, que era a terra prometida. E tirar um pouco desse contexto e colocar um pouco mais amplo, assim. Como o tema da lição é conflito, eu gostaria de que a gente pensasse como se a gente estivesse dentro do grande conflito mesmo. E lembrando que no grande conflito, o grande foco do grande conflito é o seu coração. Certo. É o grande objetivo, tanto do lado bom quanto do lado do ruim, todos estão lutando pelo seu coração. E, nesse sentido, é muito importante a visão que a gente tem a respeito de Deus. E por isso que cabe bem a nossa conversa aqui. A gente está perguntando por que Deus faz essas perguntas para nós.
E é legal que logo no início ele propõe, né? Ele propõe pra gente. Então ele mostra um pouco da sua justiça. Ele fala assim, ó, propõe pra você duas coisas, a bênção e a maldição, a vida ou a morte. E você tem que escolher entre uma delas. E eu achei muito legal pra mim, essa foi a parte que me ressaltou primeiro aos olhos, né, nesse texto, foi que ele propõe justamente, mas ele não só propõe, mas ele é bastante parcial aí. Então ele mostra pra gente que ele não é só um Deus impessoal, em que ele, tipo assim, tanto faz se você escolhe um lado ou outro. Ou ele só tá um Deus soberbo, que ele tá tão distante que ele tá olhando sempre você de cima para baixo. Mas ele tá praticamente te implorando, assim, de joelhos no chão, falando para você, ó, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então eu acho muito legal isso, porque ele mostra pra gente que ele já escolheu um lado e que você até diz que é óbvio, né? Talvez não seja tão óbvio assim, mas mais pra frente a gente pode conversar sobre isso. Mas ele quer o nosso melhor. Então eu acho que isso já mostra que ele não é um Deus, às vezes, como a gente costuma pintar, ou como a gente costuma ter essa perspectiva dele de sempre ruim, um Deus impessoal, um Deus frio, assim. Fiquei curiosa. Por que não seria óbvio para uma pessoa escolher a vida? Por que não é óbvio? Tá. É óbvio que ninguém quer morrer, certo? Isso tá mais do que claro. Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar assim, hoje em dia, às vezes, principalmente alguém que escolhe não acreditar em Deus. Certo. Ela tem que assumir também, escolhendo não acreditar em Deus, as consequências disso e de que não haverá uma vida após a morte. E as pessoas cada vez mais têm tentado se conciliar ou, tipo assim, conviver, se relacionar com essa ideia de que elas vão morrer. E eu acho que uma coisa que tem ajudado elas, no mau sentido, né? Porque isso não é bom, a gente se relacionar, conviver com essa ideia de morte, né? É uma coisa bem ruim, assim, pessimista. Apesar de que ela vai vir para todos nós, mas a gente tem uma esperança maior, né? Uhum. É de que todo mundo vai morrer. Então, às vezes eu acho que a morte, por mais que ninguém quer morrer, ela é minimizada pelo sentido de que todo mundo vai morrer. Então a gente pode pensar assim, cara, tipo assim, imagina se só você morresse. Aí sim você estaria desesperado, Nossa, é muito cara. triste. Estaria querendo correr para agarrar a vida. Mas como todo mundo vai morrer, eu acho que ela acaba sendo um pouco minimizada por causa disso. E de tanto tempo, talvez a gente se acostumou um pouco com ela. Então a ideia de no final morrer, você não diria que é uma ideia como que seria escolher a morte. Quando a pessoa fala assim, não, é isso, é tudo que tem, é como se ela escolhesse a morte? Eu acho que a grande sacada disso é que, tipo assim, a gente se acostumou um pouco com a morte porque a gente parou de valorizar um pouco a vida que a gente tem. Então, vou fazer uma analogia. Eu acho que a analogia exemplifica melhor as coisas. A vida, ela é como uma moeda de pequeno valor. Ela é uma moedinha só. Você pode gastar com o que você quiser, mas você só pode gastar uma vez. Se você tem isso na sua mente, você pensa assim, cara, não tem uma segunda chance. Tipo assim, aí sim você vai começar a se preocupar, assim, sabe? Tipo assim, cara, tipo assim, a vida... Só que a gente esquece que essa é a moedinha de pequeno valor. A gente acha, tipo assim, tá tudo bem, né? Tipo, é minha única chance. É minha única chance, ela cara. torna o seu item mais valioso. Exatamente. Apesar de ser pouquinha, assim, ela cara, tem um valor gigantesco, assim. Como se a morte valorizasse a vida. Uhum. Nesse sentido, eu acho que às vezes a gente pode ser um pouco... Deixar a vida de lado, deixar de entender o valor significado Exatamente. Dessa moedinha, né? Dessa pergunta que ele faz pra gente. Cara, você tem que escolher a vida, sabe? Então a pergunta seria, o que é a vida, então? Vocês conseguem dizer pra mim o que é a vida? Então você... o que é isso, né? O que é essa moedinha aí? O que você acha? Essa eu vou deixar pra Isa responder, porque ela... A vida é um presente de Deus, a vida deriva de Deus. Então, sem ela, a gente não existe. E pensar nessa terceira via, igual a Tirinha falou, é muito imoral, porque a gente precisa de um Criador. Nada se cria do nada, exceto Deus, sabe? Então, Ele é o que vai nos dar a vida. E por que a vida só é com Deus? Porque é Ele que nos dá. Ele que nos dá a vida. Essa Sim. pequena moeda, você tá falando que quem deu pra gente foi Deus. Sim. Essa pequena moeda foi Deus. E por que Ele... Por que não Então, existe vida fora dele, não dá mais moedas pra gente? Se Ele nos ama tanto assim?
É pra minha pergunta? Não, vocês escutem aí, filosofem Essa aí. pergunta não é. E a gente conversou com ela, não faz perguntas difíceis. É, E a primeira assim, pergunta que ela mas faz pra gente é: o que é a vida? E por que não dá mais moeda? Não, mas você, acho que você tinha falado de uma analogia pra gente no início, sobre que você falou que a vida deriva de Deus. Quer falar um pouco mais sobre isso pra gente? Que eu achei muito boa. Do aquela peixe. É. Do peixe. Isso, do peixe. É que quando Deus fala permaneça em mim para ter vida, ele não está sendo possessivo ou qualquer outra coisa. Ele está querendo que a gente continue nele, porque só dele deriva a vida. E é como um peixe e a água. A água fala pro peixe: fique em mim porque assim você terá vida. E o peixe fala: eu não quero. Mas ele não está sendo possível, ele está sendo amoroso. Deus é muito amoroso e justo para falar isso. E ainda mais, ele dá essa escolha pra gente. Se você quiser vida ou se você quiser morte. Mas se você quiser morte, você vai ter as consequências, porque Deus é justo. Tem que haver consequências. Sim. Então a vida é ele, né? A Sim. vida é Deus. A gente chega num momento em que a gente fala assim, certo, então a vida, como é ele, não existe vida fora dele. Certo, então a gente falou um pouco da vida, né? Então, basicamente a morte seria o contrário, né? Quando você tá sem ele, você vai ter que morrer, que nem você falou, né? O peixe vai morrer fora d'água. Sim. Basicamente. Certo, isso leva a gente a um terceiro questionamento, né? Porque o questionamento dessa lição é por que a vida tem que ser com ele? Por que eu não posso viver eternamente sem ele? E aí você fala, porque ele é a vida. E Deus oferece pra gente a vida eterna, né? De acordo com Jesus, que é uma coisa que a gente acredita. Mas, então, não parece que a gente pode continuar vivendo, porque Deus ama a gente pode continuar vivendo sem ele interferindo na nossa vida? Interessante. Bom, você está tentando apresentar uma possibilidade, como que uma terceira via, né, que apresenta Sim. o texto. É o texto da lição. Fazendo papel de advogado do diabo. Isso, advogado do diabo aqui. De uma possibilidade de uma vida eterna sem Deus, certo? Sim, essa possibilidade não existiria? Boa. Mas o que seria uma vida sem Deus? Tipo assim, é porque eu acho que às vezes a gente tem outra pergunta também. Tipo assim, primeiro, o que é Deus e o que seria sem Ele, certo? E eu acho que a gente já começa errando aí já, porque a gente pensa que Deus é um cara, igual você falou, às vezes como um namorado possessivo, um cara com uma soberba tão grande que ele quer ser adorado, sabe? Tipo assim, ele precisa disso e tal. E já começa por aí, porque quando a gente entende que Deus não precisa de absolutamente nada, nada. Na verdade, tudo que tem de bom em nós, qualquer coisa que tem de bom em nós, Deus já tinha, na verdade, vem dele essas coisas em nós. A gente começa a pensar assim, cara, a gente começa a entender, pensa, quais são as motivações de Deus então, né? Por que ele criou a gente? Por que ele quer a nossa adoração? Se ele não precisa de nada disso. E a gente já começa a entender um pouco do caráter de Deus. Porque é interessante que todas as nossas atitudes, a gente está falando de escolhas aqui nessa lição, pensa se você só tomasse atitudes como um robô faz. Se você só fizesse aquilo que é útil, ou aquilo que serve para alguma coisa. Você seria uma pessoa justa, né? Seria uma pessoa correta. Só que Deus, ele vai além disso. Deus não é só justo. E somente o amor, ele pode despertar em nós uma motivação suficiente para que você faça mais do que a sua própria obrigação. Então a gente já começa a ver nos textos aqui, até o fato de Deus dar duas escolhas pra gente, dar a possibilidade da gente não escolher ele, mostra que ele não é só justo, mostra que ele também é amor. Porque se ele fosse só justiça, ele poderia simplesmente falar, tipo assim, vocês vão ser justos também. Mas ele quer que a gente tenha a escolha de amar a ele. Somente o amor pode despertar amor. Você não pode impor amor em alguém. Você pode fazer com que a pessoa ame você. Então, quando a gente muda essa perspectiva de Deus, a gente para de fazer talvez essas perguntas tipo assim, ai cara, eu gostaria de viver sem Deus. Cara, mas viver sem Deus é viver sem amor. Entendeu? Que vida seria sem amor, né? Que vida seria sem amor? É viver sem Deus, é viver uma vida de pecado. E se você entende isso, você mesmo não gostaria de viver assim. Quando você entende que Deus te ama, mas que Ele odeia o pecado, você entende também porque Ele não pode deixar que você viva eternamente, porque nós somos pecadores, né? A Bíblia fala em Romanos que não há um justo sequer. Cara, eu achei isso muito profundo, porque
Assim, digamos que você possa viver mais de 100 anos, digamos que você possa viver 1000 anos, e aí você vê todas as gerações cometendo os mesmos erros de novo, cada vez mais morte, cada vez mais tortura psicológica, emocional, física. E você, que tipo de vida é essa? Você realmente ia gostar de viver os 1000 anos vendo todo mundo sofrendo? Exatamente. Isso é vida? Isso é vida? Né? Quem gostaria dessa vida, né? Você gostaria de viver 1000 anos? Eu também. Mas só se fosse com Deus, né? Porque eu acho que se você, tipo, vivesse 1000 anos nessa vida sofrida, não sei se você gostaria de viver. Eu lembro que tem um texto da Ellen White que fala que Adão, ele pensou que a morte dele até seria uma misericórdia de Deus. Porque ele estava vendo todas as gerações e ele falou assim, eu que causei isso. Quando ele viu a primeira folha cair, assim, essa árvore está morrendo por causa de mim. Sim. As pessoas, agora ele viu o assassinato do filho dele, foi por causa da minha escolha. E aí ele viu o mundo saindo e a Ellen White fala assim, cara, é quase uma misericórdia, para que eu apenas descanse e espere Jesus voltar, para uma vida realmente boa. Sim. Ela citou Ellen White, né? Eu ia citar a Marvel, eu ia falar que... A Marvel. Não sei se vocês assistiram os filmes do Wolverine, sabe os filmes que o Wolverine aparece? Mas ele é um cara depressivão, ele é um cara que não morre, né? Eu acho que no último filme, não sei se ele chega a morrer, eu não lembro, gente, faz muito tempo que eu assisti. Mas você percebe que realmente, tipo assim, nossa, sabe, ele realmente descansou ali, porque ele viu tanta gente morrer, ele viu tanta desgraça, né? E, infelizmente é isso que a gente veria nesse mundo se a gente vivesse, sei lá, 1000 anos que fosse. Que a gente mesmo ia querer dar um fim nisso, sabe? É uma questão até de misericórdia, né? Porque viver sem Deus é pior, sabe, do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente tem uma perspectiva, principalmente nessa tirinha, quando a pessoa está tentando viver uma vida sem Deus, ela esquece, porque eu tenho uma boa vida, eu tenho, sei lá, classe média, eu tenho meus filhos, eu tenho o amor, eu tenho tudo isso e eu estou vivendo bem. E eu não acredito em Deus, eu estou bem resolvida. Mas ela esquece que a única razão de ela amar os filhos dela é por conta de Deus. Qualquer ato de amor que você tem, qualquer ato de bondade, mesmo você não acreditando em Deus, é Deus agindo através de você. Então, será que realmente valeria a pena você viver uma vida sem Deus? Acho que não, né? Então, essa é uma pergunta boa também, porque essa foi uma pergunta, e agora de novo vou expandir, ampliar nosso contexto aqui do grande conflito, que ficou na cabeça de 1/3 da parte dos anjos do céu, né? Certo. Então, só contextualizando aí para ninguém se perder aqui. A Bíblia apresenta para nós que lá em Ezequiel 28, que um anjo, que era um querubim da guarda do Senhor, na verdade, então era um anjo do mais alta classe dos céus, ele se rebela contra Deus. E ele se rebela contra Deus e vai ter várias aparições. Esse é Satanás, né, o inimigo de Deus. E ele vai começar a tentar convencer as outras criaturas de Deus. Ele convenceu não só a humanidade, mas ele convenceu também 1/3 da parte dos anjos do céu. E isso sempre foi uma disputa, uma luta quase que política, assim. Porque diante do governo de Deus soberano, que tinha lá a sua lei, né? E quando a gente fala de lei, vocês podem entender como se fosse totalmente o caráter de Deus. A lei representa o caráter de Deus. E esse anjo, ele questiona isso. Ele começa a pensar assim, cara, será que realmente vale a pena viver sem ele? Ele faz essa pergunta, né? E ele começa a pensar que vale, ele começa a tentar convencer os outros de que vale. A Bíblia até fala o que se passa no coração dele, né? Que na verdade o que se passava é que ele queria ser como o Altíssimo. Então, passa que ele tinha de fato uma inveja, ele queria um orgulho muito grande dentro dele, que ele queria se elevar como Deus. Mas muito provavelmente ele não usou isso de argumento. Muito provavelmente ele apresentou como que ele gostaria que fizesse talvez um governo de todos, sabe? Em que todos seriam como Deus, em que seria melhor do que Deus está apresentando lá. Até uma certa neutralidade, né, nisso. Quem viu a lição 2 falou sobre isso, falou sobre toda a queda dele, e o argumento que ele fazia
é que os anjos eram perfeitamente capazes de escolher as próprias ações. Porque eles eram tão sábios, por que eles tinham que ter um comandante? Perfeito. Se eles são tão sábios e eles podem escolher as próprias ações. Então, esse é o argumento que a gente traz pra gente. A gente consegue, com o nosso livre-arbítrio, fazer boas escolhas. Por que Deus precisa estar aqui? Perfeito. Aí vem a pergunta, né? Será que a gente realmente consegue fazer boas escolhas? Perfeito. E esse questionamento foi tão grande, cara, que, tipo assim, a gente entende que existem trilhões de anjos no céu, assim. Então, uma terça parte, e a gente pode até imaginar que muitos deles se arrependeram já, então talvez foi muito mais do que isso. Se convenceu, cara. Imagina só, Deus diante disso, Deus sendo acusado, a sua lei, o seu caráter sendo colocado em xeque lá diante de todo o universo, e as pessoas começaram até se perguntando, cara, será que Deus realmente ele ama a gente dessa maneira como ele diz? Amar? Será que a lei dele é justa? Será que ela é possível de ser guardada? Ou será que ela é imperfeita? E Satanás fazia todas essas acusações contra Deus, mais especificamente contra seu caráter, né? E Deus, ele luta contra isso, contra as acusações, não com as suas próprias forças, mas ele também luta com o seu caráter. Então, é aí que surge, é por isso que se encaixa tão... Apesar desse texto ser um texto do Antigo Testamento, ele reflete o que é o Evangelho, né? Aí surge o plano da redenção, em que Deus ele vê a necessidade, uma necessidade muito grande de revelar o seu caráter, que era isso que estava sendo questionado. E talvez até surja uma pergunta, por que poderia ser talvez um anjo que viesse no lugar de Jesus sacrificar? Mas exigia tanto essa questão que somente uma pessoa, um ser em todo o universo conhecia tal a altura e a profundidade do amor de Deus, assim poderia revelá-lo na plenitude de seu caráter, e essa pessoa é o próprio Deus, né? A pessoa de Jesus Cristo. E assim ele veio e esse conflito continua aqui na Terra, né? E daí começa a responder essas perguntas pra gente, tipo, colocar esse contraste de as coisas, a gente começa a ver quem é Deus, quem é o inimigo de Deus. Sim, você falou desse contexto e eu acho que a charada, né, que ele sempre coloca, por exemplo, falou assim, anjos, vocês são totalmente capazes de pensar, vocês não precisam de um comandante Jesus, e ele faz isso pra gente também. Ele fala assim, será que você realmente precisa de Deus? Você é o líder da sua vida, você tem que tomar suas próprias atitudes. Então, colocar a pessoa no lugar de Deus é o que faz as pessoas acreditarem que a vida pode ser sem Deus. Então, a gente tira Deus do plano dele, e a gente fala assim, não, agora a gente já tem a vida, e a gente não sabe que a vida vem de Deus, e que a gente estaria perdido sem Ele. Então, quando a gente começa a fazer essa separação e colocar a gente no lugar de Deus, é aí que começa essa terceira via, né? De que, não, eu posso viver e eu posso viver sem Deus. Porque a gente esquece que Deus, como a Isa falou, é tudo. Ele é, basicamente, a água. Então, sem Ele, se a gente quiser separar dele, não, eu já tenho noção. Eu sou o peixe, eu que nado. Ele só tá lá. Aí sai dele e morre. E a gente está caminhando para o final, então eu queria que vocês fizessem uma última consideração sobre essa questão de vida ou morte, o que significa viver com Ele, o que significa a morte sem Ele, baseada, é claro, em Deuteronômio 30 também, para fazer essa conclusão. Aí quem quiser começar? Tá bom, eu vou fazer uma conclusão então aqui. Primeiro a gente está falando para um público jovem, né? E quando a gente volta naquele contexto, a gente vê que era uma geração jovem aqui de Deuteronômio, né? A maioria dessas pessoas aqui nasceram na peregrinação do deserto, no Êxodo. E agora eles estavam lá na frente do Rio Jordão. E somente o Rio Jordão separava aquelas pessoas da terra prometida, que eles tanto aguardaram e almejaram durante tanto tempo. Era como se fosse uma última barreira ali. Eles já tinham até atravessado o Mar Vermelho, né? O que era o Rio Jordão para eles naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser uma última barreira, também era como se fosse um primeiro passo também. Porque muitos deles eram jovens, talvez nem tinham começado ainda uma vida constituindo a sua própria família, talvez tinham tomado poucas decisões importantes na vida dele, e um jovem ele começa a tomar as grandes decisões da vida dele nessa fase, na nossa fase aqui, a carreira que você vai querer escolher, a pessoa que você vai querer escolher para viver com você durante toda a sua vida. E aquele Rio Jordão era o primeiro passo deles para toda uma vida que estava diante deles.
E talvez você, jovem, esteja tendo esse sentimento agora, né? Você está aí diante da sua vida inteira pela frente e você tem decisões a tomar neste momento. E o texto mesmo, ele diz para você, ele diz que você deve escutar a voz de Deus e que você deve sempre escolher amar a Deus. É por isso que eu li o versículo 20, que ele diz assim, amando ao Senhor teu Deus. E é isso que Deus espera da gente, né? Ele espera que a gente ame a Ele, que a gente arrisque, literalmente arrisque viver uma vida ao lado de Deus. Às vezes as pessoas sentem medo, né? Mas que você possa arriscar viver essa vida. Se você tem medo de amar, então você teria coragem do quê, né? Só de coisas ruins, porque amor é a melhor coisa que a gente poderia ter. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mesmo assim, se você se arrepender, fique tranquilo, a gente devolve a sua tristeza. Porque longe de Deus é o que a gente viu, que não resta mais nada a não ser tristeza, uma vida ruim, uma vida de morte. Isso é basicamente isso. Eu ainda posso fazer um apelo depois, se vocês quiserem. Pode concluir. Achei muito interessante o que ele falou em questão de Deus ter primeiro libertado o povo, depois dado as escolhas para eles. Mas eles estavam já acostumados com Deus e tudo mais, e viram tantas maravilhas de Deus, e aí mesmo assim tinha dúvida no coração deles. E não sei como, mas é normal, é do humano isso. E pensando no resumo todo dessa lição, a gente é uma geração, desde sempre, quem se origina no pecado, de querer ser muito independente, mas pouco autônomo. Porque a gente quer escolher tudo, fazer tudo, só que no final a gente depende totalmente de Deus. Então a gente não é autônomo, a gente só quer ser independente. A gente pode ver como exemplo da juventude que quer escolher tudo, o que faz, o que não faz, mas no final precisa dos pais para pagar as coisas. Então a gente é totalmente isso, a gente quer ser independente, mas esquece de Deus, que Ele que provém a vida. E essa lição foi basicamente isso, de sempre se lembrar a Deus e os seus mandamentos, como é o caráter de Deus. A gente fazendo isso, exercendo isso, a gente vai estar exercendo a luz divina para os outros, e totalmente importante a gente continuar nessa batalha, porque se a gente quer mesmo viver e gastar essa moedinha com alguma coisa boa, que seja seguindo os mandamentos e sendo com Deus, porque de que adianta ter tudo e não ter a vida. Amém. Então... Quer dar uma consideração? Eu faço uma pergunta. Sim, gostaria de dar uma consideração. Muito obrigada, gente, por você estar assistindo essa lição. Que você não se esqueça, como a Isa e como o Murilo falaram, que a vida significa com Ele porque Ele é a vida e não tem como fazer essa separação. Quando você tenta fazer essa separação, é meramente uma misericórdia dele e uma ilusão. Então, vamos pro apelo para a gente poder terminar aqui. Não, gente, eu sou impressionado, né? Eu sou ruim em fazer apelos. Teologando tem que fazer apelo, gente, não tem essa. Mas vamos continuando na conversa, depois já peço licença. Mas, tipo assim, o meu melhor amigo, ele não acredita em Deus. Não acredita. E eu sempre tenho muitas conversas sobre ele, assim, sobre isso. E, na verdade, elas são bastante enriquecedoras para mim, porque eu consigo ver uma perspectiva diferente, né? Às vezes, como teologando, a gente fica muito numa bolha, assim. E eu saio um pouco dessa bolha quando eu converso com ele. E uma das coisas que ele sempre falou para mim, e aparece na lição também, eu achei muito interessante, é que esse discurso que a gente falou aqui o tempo inteiro, de ter duas escolhas, incomoda muitas pessoas hoje em dia, sabe? E Moisés seria cancelado hoje em dia. Porque a gente olha para o mundo, cara, e a gente vê que o mundo é muito mais complexo do que só duas escolhas, sabe? A gente vê pessoas com problemas que a gente não faz ideia de como responder, assim. Tantos problemas, às vezes, de identidade, assim, entre as pessoas. E não é só preto no branco, sabe? O mundo não é binário, zeros e uns, assim, tão fácil. Na verdade, o mundo parece todo cinza, às vezes. E falar só que existe duas escolhas, cara, parece para essas pessoas que seria um reducionismo assim, muito grande, seria reduzir os seus problemas a falar que você só tem esses problemas porque você não quer, senão você escolheria o certo, sabe? Ou essas pessoas só não escolhem a Deus porque elas não querem. E eu reconheço que, de fato, o mundo é mais complexo do que... Tanto que tem até uma frase que diz que, sabe por que existem muitas igrejas por aí? Porque existem muitas pessoas diferentes por aí. É por isso que existem muitas igrejas diferentes, porque tem um monte de gente diferente. E isso é verdade.
Só que ao mesmo tempo que isso é verdade, vai chegar um momento da nossa vida que a gente ainda é jovem. Mas quando a gente ficar mais velho, que a gente vai olhar para trás e a gente vai perceber que não existia um monte de caminhos a se seguir. Não existia um monte de escolhas a se tomar. Só existia duas. Que são justamente aquelas escolhas que nós tomamos e as que nós não tomamos. Então todas as escolhas da sua vida, elas vão formar você. Todas as escolhas que você tomar, que você escolher os seus princípios, eles vão formar o seu destino. E todas aquelas que você não tomar, elas vão ficar como uma coisa que você não escolheu. Então, de fato, não existe dois caminhos a seguir. Não existe um monte de caminhos, mas existe só dois. E agora, praticamente me contradizendo aqui, e esse é o meu apelo, e eu peço licença para vocês. No princípio, para a humanidade, e agora como humanidade você pode se colocar no lugar de Adão e Eva aqui, Deus colocou duas opções. Ele falou que eles poderiam desfrutar de todo o jardim e viver uma vida em abundância ao lado de Deus. Essa era a primeira opção. Ou eles comeriam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E caso eles comessem desse fruto, eles morreriam. Duas escolhas. Ou eles escolhem a vida ou a morte, certo? Só que a gente viu aqui na tirinha que não existe uma terceira via, correto? Certo. Só que neste texto específico, sim, existia uma terceira via. Existia uma coisa oculta aqui. Apesar de Deus ter dito isso, as palavras de Deus, elas inspirarem a gente, até mesmo aquilo que Deus não disse é muito precioso para a gente. E tem uma coisa que Deus não disse para você. Deus não disse para Adão e Eva e também não disse para você. Porque o que ele disse para você foi que se você comesse do fruto, você morreria. Só que ele não disse para você era que se você comesse do fruto, ele morreria no seu lugar. E foi isso que aconteceu. Deus, ele amou mais a você do que a própria vida. Então valorize esse ato e agarre a Deus como se você não tivesse mais nenhuma outra saída, mas como se essa fosse a sua única escolha a tomar. Essa é a minha mensagem. É a nossa mensagem, eu acho, para essas pessoas nesse dia. É isso, pessoal. Até a próxima.